Olá, pessoal, muito bom dia. Espero que vocês estejam bem. Vamos aí para uma pílula do conhecimento. Vou iniciar aqui com vocês. Gravando. Vamos embora, minha gente. Vamos lá para mais uma pílula do conhecimento. Hoje nós vamos ver dois conteúdos. Eu já vou partilhar aqui minha tela com vocês, rapidinho. Nós vamos ver. Hoje nós vamos estudar exatamente o conteúdo de cumprimento de sentença e processo de execução e intervenção do Estado na propriedade, tá certo? Essa é a nossa temática de hoje. E nós vamos já iniciar estudando processo civil dentro de sentença. E aí, nós vamos fazer uma revisãozinha, né, sobre o que nós já vimos na aula passada, na última aula que nós tivemos de processo civil, conversando justamente sobre sentença, né? E nós vimos que a sentença, ela é uma fase que põe fim ao processo, né? Então, é a sentença que põe fim ao processo na primeira instância, no primeiro grau, e a partir do momento em que há uma sentença, né, nós temos algumas possibilidades. Essa sentença, ela pode ser tanto de resolução de mérito, como sem resolução de mérito. Então, a sentença, ela pode ter essas duas possibilidades. Uma sentença com resolução de mérito é aquela sentença onde o juiz se posiciona sobre o mérito, ou seja, o juiz se posiciona sobre o pedido do autor, e temos também a sentença sem resolução de mérito, que é aquela sentença onde o juiz não se posiciona sobre o pedido do autor, porque a petição, né, o processo, ele contém algum vício, né, e esse vício, ele, quando é insanável, extingue-se o processo sem resolução de mérito. Como, por exemplo, a questão da ilegitimidade das partes, enfim. E aí, o que é que acontece, né? Quando nós conversamos sobre sentença, a gente precisa entender que a partir da sentença surge uma obrigação, né? Então, alguma das partes vai ter uma obrigação. Então, a parte que perdeu, necessariamente, ela pode ter aí uma obrigação dentro da sentença. E se ela não cumprir essa sentença no prazo correto, né? O que é que vai acontecer? Nós poderemos aí estar diante da fase do cumprimento de sentença. Então, quando a sentença ela não é cumprida, quando os termos da sentença não são cumpridos, nós estaremos ingressando aí na fase de cumprimento de sentença, tá certo? E aí, o que acontece? Quando essa obrigação é uma obrigação de pagar, isso pode gerar para a pessoa que perdeu a ação, né, multa, tá? E a multa, normalmente, ela é de multa de 10%, honorários de 10%, tá? Pode acontecer também a determinação da penhora, se não houver resposta no prazo legal, a partir, normalmente, do primeiro que você tem, o prazo ele é de 15 dias. Lembrando que o réu, né, nesse processo, ele pode aí apresentar a chamada impugnação, tá? Ou seja, ele pode se defender, ele pode se justificar da impossibilidade do pagamento, certo? E aí, nessa circunstância, nós estaremos diante dessas três possibilidades. E aí, o cumprimento de sentença, ele acontece, só para eu poder já finalizar em relação a essa parte, o cumprimento de sentença, gente, ele pode acontecer e vai acontecer dentro dos mesmos autos do processo de conhecimento, tá? Então, dentro do processo de conhecimento, quando o juiz dá a sentença e a sentença não é cumprida, você entra com o cumprimento de sentença, tá certo? E aí não precisa entrar com um processo novo. Agora, fora isso, nós temos também o processo de execução, tá? O processo de execução, diferentemente do cumprimento de sentença, ele serve justamente para forçar o cumprimento de uma relação obrigacional que foi instituída por meio de um título extrajudicial. Então, nós estaremos diante aí de um título extrajudicial, e a partir desse título extrajudicial, né, nós vamos ter a cobrança desse título, tá? E esse título pode ser um cheque, um contrato, uma nota promissória. Então, independentemente de processo anterior, tá? Você cobra o título, e aí o réu, ele pode apresentar embargos à execução no prazo de 15 dias, tá certo?
E aí, as diferenças básicas que é importante você saber do cumprimento de sentença para a execução do título extrajudicial é que o cumprimento de sentença, tá, ele acontece no mesmo processo, tá, cabe a chamada impugnação por parte do réu e não exige citação nova. Já a execução de título extrajudicial, ela é um processo novo, autônomo, tá, vai exigir justamente o chamado embargo da execução, né? O embargo da execução vai ser a defesa do réu e exige a citação do devedor, tá certo? Se houver situação de fraude à execução, é quando o devedor transfere bens para terceiros após citado, né, para não pagar a dívida, considera-se esse negócio que foi realizado como ineficaz, tá? Existe também a possibilidade da penhora, como a gente já viu, se o patrimônio do devedor não é suficiente para poder arcar com aquele pagamento daquela dívida, então vai-se aí penhorar os bens. No entanto, o artigo 833 do CPC, ele vai dizer que existem algumas situações em que não pode haver penhora. E que situações são essas, professora? Nós vamos ter aí a questão do salário, poupança, tá? E até 40 salários mínimos, os bens pessoais, instrumentos de trabalho, alimentos, etc. Então, esses bens aqui, eles são considerados como impenhoráveis, tá certo? Com relação à questão da execução de alimentos, funciona de uma maneira diferente, né, um pouco diferente aí dos demais procedimentos, porque na execução de alimentos, o réu ele é intimado, né, para pagar em 3 dias. Então, se ele não paga e não justifica, pode haver a chamada prisão civil por até 3 meses, tá? E pode haver desconto em folha de pagamento, caso não haja o cumprimento da obrigação, tá certo? E aí, lembrando que essa prisão ela pode ser requerida a partir do primeiro mês de atraso, porque antes a gente tem que esperar 3 meses. Hoje não. A partir do primeiro mês de atraso já se pode pedir a prisão, e é uma prisão pedagógica, né? A partir do momento em que o devedor de alimentos cumpre a obrigação dele, então ele já sai da prisão civil, tá certo? Vamos para uma questãozinha sobre isso. Robson, advogado de sucesso e bem-sucedido profissionalmente, foi preso e condenado com sentença transitada em julgado pelo crime de homicídio, iniciado o cumprimento de sua pena no regime fechado. Ele é pai de Raquel, 17 anos, fruto da união com Rose. Ambos compartilharam a guarda da filha. Rose e Robson divorciaram-se e, em ação própria, foi fixado o dever de Robson prover alimentos para Raquel. A respeito do efeito da prisão civil de Robson sobre o dever de alimentos, assinale a alternativa correta. Letra A. Afasta-se a obrigação de prestar alimentos de Robson, considerando que a mãe Raquel Rose ainda está viva. Letra B. A prisão de Robson suspende o dever de prestação de alimentos, que volta a produzir seus efeitos imediatamente após o cumprimento integral da pena. Ou letra C. Robson poderá cessar a prestação de alimentos, independente de interpelação judicial, ainda que Raquel alcance a maioridade, o que acontecerá muito em breve. Ou letra D. O fato de Robson estar preso não afasta a sua obrigação alimentar. A, B, C ou D? A resposta, sem dúvida, é a letra D. O fato dele estar preso não afasta a sua obrigação alimentar. Na forma lá do artigo 528, parágrafo 5º do CPC, tá? O cumprimento de pena não exime do pagamento de alimentos, tá certo? Belezinha? Belezinha. E aí, agora, eu vou conversar com vocês sobre a intervenção do Estado na propriedade privada, tá? Vamos falar sobre isso agora. Intervenção do Estado na propriedade privada. Então, a primeira coisa que nós precisamos compreender é o que é a intervenção do Estado, né, na propriedade. Primeira coisa, quando a gente fala da intervenção do Estado na propriedade, a gente precisa, né, fazer aí, nos remeter aí à questão do próprio direito de propriedade, que é um direito constitucional, né, que está previsto na Constituição, lá no seu artigo 5º, e aí
A intervenção, o direito de propriedade, ele é um direito de primeira dimensão. Não sei se vocês lembram, quando nós estudamos, né, lá na teoria geral do direito constitucional, eu não lembro, eu não sei se vocês lembram de quando nós vimos que os direitos fundamentais, eles são divididos por dimensões, né? E aí, primeiro, né, surgiram os chamados direitos de primeira dimensão, que são os direitos associados às liberdades individuais. E o direito de propriedade, ele está totalmente, né, dentro dos direitos de primeira dimensão. Isso significa dizer que, a partir do momento que eu adquiro o direito de propriedade de alguma coisa, e o que é o direito de propriedade de alguma coisa, né? É eu ter aquele GRUD, né? O GRUD que é um conteúdo lá do direito civil, né? Então, quando nós estudamos direito de propriedade, nós estudamos o conceito de propriedade. E dentro do conceito de propriedade, tem propriedade aquele que tem um GRUD, né? De acordo com o Código Civil. E o que vem a ser o GRUD? Deixa eu só aqui. E o que vem a ser o GRUD, né? O GRUD é justamente o poder de você gozar, reaver, usar, dispor da coisa. Então, quando você tem essas faculdades jurídicas, você passa a exercer o direito de propriedade e ninguém pode se opor em relação a esse direito, tá certo? Então, o direito de propriedade, ele vai abranger justamente o poder de você gozar, reaver, usar e dispor da coisa. E esse direito é um direito que ele é extensivo, né, e ele é perante terceiros, tá? Então, terceiros não podem querer burlar o seu direito de propriedade. Agora, vejam só, o que acontece? Assim como todo e qualquer direito dentro do nosso ordenamento jurídico, o direito de propriedade não é um direito perpétuo, não é um direito exclusivo, não é um direito absoluto, né? O que acontece? Existe a possibilidade do Estado, né, utilizando do princípio da supremacia do interesse público, realizar determinadas limitações ao direito de propriedade, ou até mesmo de retirar o direito de propriedade. Mas porque o Estado quer? Não, porque o Estado está agindo para promover um bem comum. Então, o fenômeno da desapropriação é um grande exemplo. Né? Então, quando o Estado resolve desapropriar uma propriedade privada para a construção de uma escola, para a construção de uma creche, o Estado pode fazer isso, gente, não tem problema nenhum, tá? O Estado pode fazer isso. E aí ele vai estar utilizando justamente do seu poder diante do princípio da supremacia do interesse público ou privado para poder fazer essa apropriação, tá certo? Para atender um interesse coletivo. Então, é possível essa intervenção. Outra coisa também, né? Por exemplo, na casa da minha mãe, na calçada tem um poste. Vejam, minha mãe, ela pode tirar o poste dali? Ela pode tirar o poste da calçada dela, que fica no meio da calçada? Não. Por que ela não pode tirar o poste? Ela tem que suportar aquele poste, justamente porque é através daquele poste que se fornece iluminação pública. Então, em nome do interesse público, minha mãe tem que suportar, entende? Então, por isso que o direito de propriedade ele não é absoluto, tá? O direito a intervenção do Estado na propriedade é uma restrição de caráter geral e abstrato, tá? Afeta o caráter absoluto da propriedade, poderá gerar obrigações positivas, negativas, permissivas ao proprietário, tá? Regra geral, sem direito à indenização, indenização é condicionada à demonstração do dano, tá? Diferenciado, e regra geral, o efeito ex nunc, ou seja, não retroage. Por exemplo, alturas de prédios em regiões de praia, tá? Então, limitação ao número de andares em prédio com fins de preservação da paisagem e da circulação de ar das cidades. Então, isso é uma regra que pode ser estabelecida, tá? Outra questão é a regra construtiva, tá? O recuo do terreno, tá? Que distancia entre a rede de esgoto e água. Ou seja, são limitações, né, que o Estado impõe para o particular no que tange ao seu direito de propriedade. Essas limitações administrativas, né, elas decorrem lá do chamado direito de polícia, né, existe polícia do Estado e possui caráter geral e abstrato, e em geral não gera indenização por parte do Estado, as chamadas limitações administrativas.
Só que, além da servidão administrativa, uma outra forma de intervenção do Estado na propriedade é a chamada servidão administrativa. E o que vem a ser a servidão administrativa, gente? A servidão administrativa é um direito real, tá, de natureza pública, sobre coisa alheia. E aí recai sobre imóveis, tá, sobre determinados, e afeta o caráter exclusivo da propriedade. Lembrando que a servidão administrativa ela tem caráter perpétuo. E a regra geral é que não gera obrigação de indenizar, no entanto, na hipótese de evitar um dano diferenciado, a indenização deve ser prévia. Por exemplo, a instalação de redes de energia, gasoduto, oleoduto, tá? Para algumas instalações de placas de rua. Então, isso deve ser tolerado, tá? Pela propriedade privada, e se houver dano, aí a indenização ela deve acontecer de forma prévia, tá? Dentro da requisição administrativa, né, que é uma outra forma de intervenção do Estado na propriedade, no caso da requisição administrativa, ela pressupõe um perigo público iminente. Então, por exemplo, é um enchente, requisitar escolas ou galpões para abrigar pessoas em necessidade, possui um caráter temporário, tá? Diferentemente da servidão. Então, apenas enquanto houver o risco, e a indenização, se houver dano, ela vai ser posterior. Tá? E aí pode incidir sobre bens móveis, imóveis ou serviços. Tá? Então, você utilizar, por exemplo, o título de um galpão de escola particular para abrigar pessoas que foram vítimas de enchente, isso é uma requisição administrativa. Vai gerar indenização? Se houver dano. E essa indenização é posterior, tá certo? Além disso, nós temos também a chamada ocupação temporária. E o que vem a ser a ocupação temporária? O próprio nome já nos ajuda, tá? Tem caráter temporário, tá? Pode ser de forma gratuita ou remunerada, e recai sobre os imóveis privados como forma de apoio para a execução de obras e serviços. A regra geral é que não gera dever de indenização. Então, por exemplo, o uso de bens privados para viabilizar as eleições e USP de terrenos, né, o SP de terrenos particulares, que margeiam estradas em obras para acomodar equipamentos, tá? Então, por exemplo, você utilizar um prédio de forma temporária para as eleições, aquilo ali é uma ocupação temporária, tá certo? Não gera dever de indenização, tá? E pode ser tanto gratuito quanto remunerado. Vamos ver uma questãozinha sobre essas intervenções da propriedade no Estado, tá? O município Alfa, observadas as cautelas legais, instituiu servidão administrativa para o imóvel de propriedade de Gabriel, com a finalidade de instalar postes e fios de energia elétrica, com o escopo de regularizar o serviço de iluminação pública na localidade. Diante das circunstâncias do caso concreto, em especial pelo grande espaço cuja utilização é necessária para a manutenção dos equipamentos instalados, verifica-se de forma incontroversa que Gabriel sofreu efetivo dano na sua propriedade. Para melhor compreender o regime jurídico próprio dessa modalidade de intervenção do Estado na propriedade e ficar ciente dos seus direitos e obrigações, em especial em matéria de indenização, Gabriel contratou você como advogado ou advogada. No caso em tela, atento às normas de regência, você orientou o seu cliente no sentido de que a servidão administrativa instituída pelo município-alvo, letra A, enseja o pagamento de indenização se houver dano comprovado, letra B, ocorre com prazo determinado, podendo ser prorrogado mediante prévia indenização, letra C, ostenta a natureza de direito pessoal da administração pública, que prescinde de registro no cartório de registros de imóveis e ocorre mediante indenização em título de dívida pública. Ou letra D, tem por pressuposto a necessidade de utilidade pública ou por interesse social e deve ocorrer mediante justa e prévia indenização em dinheiro. Então, a resposta, sem dúvida, para nós é a letra A, tá? Porque a regra é que não deve gerar o dever de indenizar. Mas se o direito de uso provocar prejuízo, é claro que vai ter que gerar aí uma indenização equivalente ao prejuízo que ocorreu, tá certo? Belezinha. Nossa pílula do conhecimento de hoje foi mais curtinha, né? O conteúdo foi bem enxutinho. Continue estudando, minha gente. Continuem firmes e fortes, tá? Não percam o foco. Nós nos encontramos já já para a nossa próxima pílula do conhecimento. Vamos embora.